Nós estudamos Timóteo 6 hoje aqui. E eu ainda brinquei com o pessoal. Disse, gente, se eu pregar isso aqui domingo à noite, a gente perde bastante gente. Mas Deus falou comigo, não perde não, é a verdade. O que é verdade é verdade. Amém? O que é verdade é verdade. Amém, querido? Amém ou não amém? Glória a Deus. 1 Timóteo, carta de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do... versículo 6. Nós vamos estudar alguns versículos aqui, a partir do versículo 6 de 1 Timóteo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Eu quero que vocês estudem sobre piedade. O que é piedade? Isso é mole, você entra no Google, põe lá o que quer dizer piedade e você vai achar muita coisa. Porque cada um interpreta de um jeito. Se eu der só a minha visão de piedade, eu vou limitar você. Mas você precisa entender o que é piedade. Então a palavra do Senhor está dizendo assim, mas é grande ganho a piedade com contentamento, com satisfação. Você ser satisfeito, você ter alegria em ser piedoso. Amém? Alegria em ser piedoso. Querido, eu quero falar nessa noite sobre um tema chamado dinheiro. Dinheiro. Eu não vou pedir oferta. Nós já tiramos nossa oferta. Não vou pedir oferta. Não vou falar para você de dízimo, nada disso. Mas eu vou falar de uma coisa que está tirando a autoridade da igreja. Está tirando a autoridade da igreja. Se nós olharmos Atos dos Apóstolos, e nós olharmos a igreja atual, desafio você ler Atos dos Apóstolos também, para você ver como a igreja de Atos dos Apóstolos funcionava. E como a igreja atual funciona. Então, se nós olharmos a igreja de Atos dos Apóstolos, mas quando nós tratamos sobre dinheiro, nós começamos a perceber aonde a igreja mais erra. Onde a igreja mais erra. Querido, existe um sistema mundano do mundo que praticamente nos obriga a ter um tipo de vestimento, a ter um tipo de comportamento, a ter um tipo de carro, a ter um tipo de não sei o que, de celular e etc, etc. Por exemplo, quantas pessoas não têm tem celular que não poderia ter, que para ele vai custar assim um sacrifício, ou para o pai, um sacrifício. Por quê? Só porque o amigo tem. Só porque o amigo tem. Só porque o iPhone, vou usar o iPhone, que o iPhone é o bicho mais desejado, né? E dizem que é a maçã mordida, né? A maçã com Adão... Brincadeira, gente. Todo mundo já começou. Olha, ó, é brincadeira. Ninguém disse nada disso. Mas o iPhone 6, mais de 3 mil reais. Mais de 3 mil reais o iPhone. Se for aquele Plus, vai para 4 mil reais. Custa mais do que o salário do pai. Mas o camarada quer. Se eu deixar meu filho, ele faz eu comprar coisa do arco da velha. Ele acha que é assim a vida. Ele acha que é desse jeito. Ele acha que pode, tem, porque todo mundo tem. E por que todo mundo tem? Porque o sistema diz que todo mundo tem que ter. Então, ai, coitado do meu filho, ele tem que ter, não pode sofrer frustração. Querido, se o meu filho e o teu filho não sofrer frustrações agora, já, nesse exato momento, ele vai ser fraco emocionalmente.
E ele vai ceder a um monte de coisas depois. E nós precisamos deixar os nossos filhos fortes emocionalmente. E a única maneira de deixar os filhos fortes emocionalmente é deixar eles sofrerem. Ô pastor, o que é isso? Tadinho. Amém. Glória a Deus. Alguém comigo aqui. Deixar eles sofrerem frustrações, passarem por frustrações. E na verdade, querido, a grande maioria das coisas que nós temos dentro de casa, não é porque nós precisávamos ter aquilo dentro de casa. Porque a questão não é ter ou não ter dinheiro. Não é ter ou não ter dinheiro. Porque mesmo aqueles que têm, às vezes eles só têm um carro. Eu conheci uma vez um cara rico, mais rico mesmo. Talvez um dos caras mais ricos desse estado. E eu aprendi muita coisa com esse velho, muita coisa. É um velhão já está batendo na casa dos 80. E ele me ensinou muita coisa. Já comi couve na horta dele, couve na horta, couve lá, tirou na hora de comer, eu comi meio, mas comi, né? E aí um dia, eu vi na garagem dele um carro de 450 mil, desses carrão aí. E eu estranhei porque eu nunca tinha visto ele, que ele não tinha ostentação nenhuma. Não ostentava nada. E aí eu estranhei, perguntei para ele, falou, rapaz, todos os meus amigos têm, cara. E eu fiquei olhando os amigos dele que tinha, o único que tinha condição de ter mesmo, de verdade, que pôde comprar à vista e não fez nada no orçamento, era ele. Porque o resto fazia um sacrifício para ter. Mas olha o que motivou ele. Ele precisava, querido, não precisava, foi só ostentação. Repete comigo, por favor, em nome de Jesus. Fala assim, ostentar tira a autoridade que eu tenho como igreja. Entenda isso, pelo amor de Deus. Beijinho no ombro e ostentação é coisa do mundo. É coisa do diabo. Amém? Querido, se nós começarmos a sair fora dos princípios da palavra de Deus, e olha, eu vou dizer uma coisa para você, o que mais atrai as pessoas dentro da igreja é uma mensagem mentirosa e errada, que é o seguinte: você viverá mar de rosas. Repete comigo outra coisa: não existe mar de rosa no evangelho. Amém? A Bíblia diz, aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. E as pessoas acham que eles vão entrar no evangelho e Deus vai colocar eles dentro de uma redoma de cristal e eles vão ficar bonitinhos lá, o diabo não me toca, não tem problema, a minha mulher é uma santinha, o meu marido é um gentleman, e Deus tem que me dar os carros que eu quero, Deus tem que fazer o que eu quero, Deus, olha Deus, se você não fizer o que eu quero, ai, ai, ai. Tem gente que pensa que Deus é bobo, sabia disso? Querido, Deus não tem obrigação nenhuma de fazer o que eu quero, o que você quer, nenhuma, nem na palavra dele. Ele não tem obrigação nenhuma. Vamos seguir aqui que vai ficar bom isso aqui. Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar deste mundo. Presta atenção, gente, que você vê nesse mundo. Você vê aqui cheio de riqueza. Ah, eu nasci, tudo bem, você nasceu numa família, mas pode perder tudo também. Você não trouxe nada, você veio peladinho da Silva aqui, peladinho, todo enrugado, sujo, feio. E quem fala que bebê é lindo é mentiroso, não é? Discorda?
Mas não é, isso é coração de pai. Bobinho. Bobinho. Nasceu todo enrugadinho, cheio de sebinho. Sujinho de... Você viu? Então, mas você não viu, ele não estava com sangue? O que você tinha lá, Dom Fabiano? Depois você me mostra. Então. Mas você veio peladinho, não trouxe nada. E quando você morre, você leva o quê? Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos se encontrar lá no céu. Quando eu encontrar lá no céu, eu vou estar com o ternão que colocaram em mim no caixão. Hã? Não, eu levo só a roupa do corpo. Mentira, não leva nada. Você vai estar peladão lá no céu, ou com a luz, ou com, não sei como é que vai ser. Mas roupa daqui não é, querido. Ou então vou dizer, se eu tentar descrever o que a Bíblia diz, você vai estar com uma cortina dessa aqui branca em você. Antigamente era mais, você vendo que eu estava gordão, era só fazer um furo no lençol. E eu já estava faceiro. Mas se você for usar roupa no céu, é túnica. Amém? É túnica. Porque senão pensa, vai ter problema de moda lá no céu. Porque aqueles que viveram contemporâneo a Jesus usavam túnica. Aqueles que são de agora usam dudalina. Vai ser injusto. Alguém vai dizer, eu estou a eternidade inteira de saco aqui. E vocês chegaram agora estão de dudalina. Não é... Não... Então você não leva nada, querido. Você não trouxe, logo você não leva. Agora você deixa. Amém? Ah, eu quero deixar muitos bens. Se você não deixar um profundo ensinamento para os seus filhos, você vai deixar muita confusão. Na hora que eles for dividir os bens. Na hora que os netos, etc. O mundo criou um sistema e a igreja entrou no sistema e perdeu a autoridade. A igreja pecou por causa disso, a igreja ostentou, a igreja quer ostentar perna bonita que nem o mundo, a igreja quer ostentar bumbum durinho igual o mundo, a igreja quer ostentar músculo que nem o mundo, a igreja quer ostentar dudalina, Michael Kors, esqueci, eu estava lembrando um monte de marca para falar, eu esqueci tudo, Tommy, Boss, e etc. Nós queremos ostentar. Queremos ostentar. As mulheres querem ostentar corpão. Estava conversando um dia, se eu conversar com os cabeleireiros, eu sei. Para que a mulher se arruma? Porque na cabeça do homem, o homem é besta. O homem fala, a mulher se arruma para mim. Para você, eu vou dizer, é camisola furada, bermuda rasgada e chinela havaiana. Acorda de manhã sem maquiagem. Ela se arruma para outras amigas bobinho. Para outra amiga não ficar falando, ai que cabelo feio, ai que roupa feia, olha o tamanco dela. Estou fazendo apologia a nada aqui, amém? Nem quero que você ande desarrumado. Querido, existe um sistema que governa o mundo. E nós estamos entrando nesse sistema. Nós só temos carro porque as outras pessoas têm. Nós só temos isso porque todo mundo tem. Nós só queremos isso porque todo mundo quer. E o apóstolo Paulo ensinou uma condição emocional e espiritual de você entrar para que o que você tiver de mais ou o que você tiver de menos não afete a sua vida com Deus. A igreja perdeu a autoridade de igreja por causa do poder e do dinheiro. Eu vou te provar isso.
está tendo uma das maiores multiplicações de cristãos genuínos no Oriente Médio. Não brinca não, que o Oriente Médio vai passar nós em cristão. Na África, está tendo uma grande... Você faz uma cruzada evangelística aqui, você traz quem você quiser, faz o que você quiser. Você leva, traz o Benihim, o Rainer Bon, quem você quiser ali no Morenão. Quem você quiser. E não enche aquilo. Ninguém vai lá. E se for lá é só crente. Eu vou lá na África, organizo com o Abel um negócio, eu falo para 50, 60 mil pessoas. Eu, que não sou nada. Porque tem uma fome pela coisa certa na África. Porque para você ir ali no Morenão, você vai pensar, eu vou sentar naquelas coisas sujas. Eu lá no Morenão, eu não vou poder ir de salto alto, não vou poder ir de... Mas para assistir o jogo, vai. Mas tudo bem. Você sabe por que está acontecendo lá? Porque o sangue do martírio está caindo naquela terra todo dia. O sangue de pessoas que estão olhando para o céu e não estão com o coração na terra, está caindo todo dia. Então está havendo um avivamento muito forte lá. Deixa eu seguir aqui. Tendo porém, 8, versículo 8. Tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto o quê? Você tendo o que comer e o que vestir, em relação a bens, esteja contente. Esteja contente. Vou melhorar isso aqui. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Esse versículo aqui fala o que eu estou pregando para você, eu não falo. Aqueles que procuram ser ricos, pastor, o senhor está falando que não é para a gente ser rico? Não estou falando isso. Você pode ser rico, você pode ser milionário, não tem problema. O problema é a autoridade da igreja que está sendo tirado dela por causa do mundo. Você sabe o que aconteceu com a nossa igreja quando nós éramos martírios, lá no começo, antes de Constantino, antes da igreja ter poder sobre a política do mundo, antes da igreja influenciar esse lado, antes da igreja ter poder. Poder no que eu digo, lá junto com o governo. Porque foi assim, Constantino se converte, o pai. O filho quer honrar o pai, o Constantino filho quer honrar o pai. O que ele faz? A partir de agora, quem não for cristão no Estado romano vai morrer. Aí então a igreja que passa de ser perseguida, a igreja que sabe que quando se converte o coração dela precisa estar no céu, ela está ansiando o céu, começa a mandar na nação. E aí o que acontece? Constantino não entende nada da religião, pega 2 bispos, e agora vai sobrar para mim. Vai sobrar para mim, bastante. Para mim e para os pregadores, bastante. Vai movimentar uma coisa no coração de muitos que já acham que pastor tem que se lascar. Eu vou dar uma base boa para você pensar que pastor tem que se lascar mesmo. E vai melhorar o coração daqueles que acham que tem que honrar os seus pastores. E eu não tenho medo, porque eu estou na mão de Deus, eu não estou na tua mão. Quem acha que eu tenho que sofrer, vai continuar achando, eu não vou sofrer, porque você acha que eu tenho que sofrer. E quem acha que eu preciso ser honrado, vai continuar achando que eu preciso ser honrado. Esteja eu na mão de Deus, não na mão dos homens. Amém? Mas presta atenção. Aqueles 2 bispos têm um poder que nunca tiveram. Se eles disserem assim, o Adonias morre, ele morre. Então os bispos começaram a colocar a sua visão nas coisas aqui da terra e tiraram a sua visão do céu. Ou seja,
o seu momento de oração, o seu momento de vida com Deus, o seu momento de tempo com Deus foi substituído por um momento de decidir o que acontece numa nação ou não. E nós deveríamos ser apenas conselheiros daquelas pessoas responsáveis pelo governo de uma nação. Nós não podemos ter a força que a igreja começou a ter. Nós não podemos ter a força que a igreja tem hoje no poder de decisão, ou seja, nós somos muitos, então nós chantageamos os nossos políticos, diz assim: se você fizer um acordo comigo, eu te dou voto. Se você não fizer um acordo comigo, eu não te dou voto. Eu falo, isso não pode ter, isso não pode existir. Nós não governamos, nós não andamos assim, nós andamos por princípios da palavra de Deus, vivendo princípios da palavra de Deus, abençoando nossos governantes, sendo exemplos para os nossos governantes. Eu não me vendo por causa de tijolo, eu não me vendo por causa disso, eu não me vendo por causa de aquilo. Os governantes têm que olhar para nós e ver uma resposta para eles de um cristianismo verdadeiro. Os governantes têm que chegar até mim e olhar para a minha vida e no mínimo admirar. Não que eu vou aproveitar porque eu tenho alguma influência sobre algumas centenas ou milhares de pessoas, então eu vou negociar com você. Não existe esse tipo de negócio no Evangelho. Existe princípio de verdade. Querido, é muito normal que você queira o mundo. Que você esteja aqui, que você queira prosperar, que o mundo vai te iludindo, é muito normal. Nós vamos ver isso aqui no decorrer do versículo, é muito normal. Agora, não é normal de jeito nenhum, é um líder colocar o coração aqui na terra e querer as coisas somente dessa terra, ao ponto de não ajudar quem está querendo ficar aqui e subir. Eu ficar estimulando você a ficar na terra. Olha, dá, põe dinheiro, faz não sei o quê, olha não sei o quê, olha, Deus vai te abençoar, olha, se você pode ter um carro. O crente, esses dias um camarada veio comigo e saiu torto de perto de mim. Eu já não estava muito bom. Deus estava falando essas coisas comigo. O cara encosta perto de mim, mostra um Camaro, eu não sei, um carrão. E cutuca, isso é carro de pastor, hein? Colega pastor. Aí eu dei uma respirada, falei, não vou falar nada. Mas eu disse, não, se eu não falar nada, eu não vou dormir de noite, eu preciso falar. Isso não é cara de pastor não, irmão. Só se for pastor sem vergonha. Pastor que explora os outros. Para que o pastor quer ter um carro desse? Só para todo mundo ficar falando lá dele, roubando da igreja, né, pastor? Bonito, roubando da igreja, né? Pastor. O apóstolo Paulo fala assim: se comer carne escandaliza, eu nunca mais como carne na minha vida. Se andar de Camaro escandaliza, eu ando de Fusca, mas não escandalizo. Você está me entendendo, querido? Não é questão de você ter ou de você não ter. A questão é que eu sou um líder. Eu preciso dizer para você, ainda que você seja multimilionário, o céu é melhor que todo o seu dinheiro. Eu não posso ficar em você, para ver se você me dá uma oferta. Não! O teu dinheiro pode te levar para o inferno se você não se posicionar, se você não entender. O teu dinheiro pode fazer você andar que nem os mundanos. O teu dinheiro pode fazer você querer ter a mesma vida mundana. O teu dinheiro pode querer fazer você explorar como eles exploram, ser injusto como eles são. E você precisa ser justo. Você precisa ser justo, você precisa ser piedoso. Tem um propósito na sua vida porque Deus te prosperou. Tem um propósito. Deus tem um propósito quando prospera alguém. Amém? Mas os que querem ser ricos caem em tentação, caem em laço. Você ganha 10. Uma vez eu ganhava bem pouco, bem menos que eu ganho. Não ganho muito, viu? Eu vou ganhar. E eu falei assim, quando eu ganhar X, tá bom para mim. Aí um camarada que ganhava
2 ou 3 vezes mais do que aquele X que eu estou falando, disse para mim assim, me ensinou uma grande lição. Pastor, com X, você tem esse estilo de vida. Com Y, você vai querer ter um outro estilo de vida já sonhando com mais alto. Então o problema não é quanto você ganha. O problema é o que você tem que ajeitar aqui dentro. E eu aprendi isso. Eu andei com muita gente ruim na minha vida, mas andei com muita gente boa também. Porque quando você foca o dinheiro, e o dinheiro toma conta da sua vida, tudo que você faz é para ter e para ser. E Deus não consegue mais falar com você. Deus não consegue mais falar sobre princípios de humildade para você. Meu Deus do céu, se um garçom te tratar mal. Vou te contar uma coisa, não briga com garçom. Não briga com garçom, você é louco? Chega pro garçom e fala, você está pensando o quê? Quem que é o gerente disso aqui? O garçom fala, beleza. Quando ele está lá dentro, ele faz assim, ó. Pum. Coça. E você está lá, agora tá bom. Agora ficou bom. Você é doido de brigar. Garçom, eu trato que nem a Giane. O que é isso, querido? Se eu puder, eu já dou logo 10 para ele. Fala, toma. Se eu tiver, eu dou 50. Trata-o bem, cara. Mas nós, quanto mais temos, mais nós... Complicado. Aí o versículo 10 diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz do quê? Na minha Bíblia diz assim, toda espécie de males. Uma vez um cara disse para mim assim, dizem que dinheiro não traz felicidade. Aí ele falou para mim, então vende tudo que você tem, dá para mim e seja feliz. Não tem esse ditado, né? Dinheiro não traz felicidade. Vende tudo que você tem, dá para mim e seja feliz. Querido, o problema do dinheiro é a arrogância, a prepotência, os orgulhos que ele traz dentro da sua vida. O dia que você começa a achar que você é mais que qualquer ser humano porque você tem, é pecado. Você sabe por que a grande maioria dos pastores que são os bambambam hoje perderam a autoridade dentro da sua igreja? Mudaram a sua mensagem porque eles começaram a achar que eles eram melhor do que aquele pequenininho lá da esquina. Aí sabe o que acontece na grande maioria das igrejas grandes, querido? A igreja grande vira um clube social. E as pessoas do dinheiro congregam ali porque tem outras pessoas de dinheiro. E lá, elas não são afetadas por uma palavra que chama elas para o céu. Elas são afetadas por uma palavra que faz com que elas fiquem abençoadas na terra. Então eu conheço fora, você viu quem congrega na igreja? O fulano de tal. Você viu quem estava lá? O ciclano. Você viu ela lá? Você viu? Então isso traz gente. O que o pastor está falando ou deixando de falar, eles não estão nem aí. Mas a hora que eles precisam do poder de Deus, eles sabem que eles não podem contar com o bambambam lá, que eles não têm nem acesso. Aí eles vão nos montes, nas vigílias. Aí eles vão na Dona Maria, profeta. Está errado isso. Olha o que Deus fala para mim agora aqui. Mas tu, ó homem de Deus,
foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitos testemunhas. Mando-te diante de Deus, ele chamou Deus como testemunha, que todas as coisas vivifique, de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu o seu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma exortação para os pastores: mas tu, homem de Deus, não cai nessa não. Não fica pregando. Querido, eu não vou falar, de manhã eu falei a visão claramente, falei o tipo da visão claramente, eu não vou falar agora porque pode ter algumas pessoas que estão na visão, estão nesse negócio e vão se sentir, mas por que eu não entrei em muitas visões por aí? Não entrei. Um dia eu fui ver a apresentação de uma visão de um camarada. E um camarada pegou e falou do rio de Daniel. O rio de Daniel. O rio de Ezequiel. Você já cantou a música do Dave Keeler? Existem águas que dão nos artelhos. Existem águas que dão no joelho. Existem águas que dão nos lombos. Mas eu quero águas mais fundas, eu sei. Né? Tudo aquela... Aí o cara diz assim, a visão é assim, você molha o pé. Depois você vai com o joelho, aí você vai para o lombo, daí você mergulha. A pessoa tem que sonhar com falar, o coração bate, o não sei o que, tem que isso, tem que aquilo, tem que mergulhar, você tem que fazer uma lavagem cerebral. Quando o cara usou lavagem cerebral, eu pensei assim, o cara deve achar que eu sou burro. Eu e mais milhares de pessoas, né? Mas eu pensei, o cara deve achar que eu sou burro, que eu não conheço a Bíblia. Ele tá brincando com a minha inteligência. Porque isso não é motivação para mim falar o Evangelho. Aí, não contente com isso, ele disse o seguinte: porque se você tiver um camarada muito culto, ele ironizou uma expressão, porque se você tiver uma igreja de 30 membros, você vai andar de bicicleta. Eu sabia que ele sabia que bicicleta não é bicicleta, é bicicleta. Mas se você tiver uma igreja de 30 pessoas, você vai andar de bicicleta. Se você tiver 100 pessoas, você pode andar até de Fusca. Paulo, né? Vou botar Brasília. Você pode andar de Brasília. Se você tiver uma igreja de 1000 pessoas, você pode ter um carrão. Se você tiver 100.000 pessoas, você pode ter o seu próprio avião. Você entendeu por que a igreja perdeu o poder? Você entendeu por que a igreja perdeu a visão? Você entendeu por que a igreja perdeu a autoridade? Porque a motivação é conquista nessa terra. Porque a motivação é errada. Porque isso é o que aquela visão daquele pastor que eu disse lá, com o camarada que tinha os dentes ao contrário, que o camarada que estava com lepra e estava tendo relação com uma cadela cheia de sarna. São doutrinas de demônio. Eu não tenho medo de dizer que a teologia da prosperidade é uma doutrina de demônio. É uma doutrina que ensina troca com Deus. Uma doutrina que diz que você, para ser feliz, tem que ter coisas aqui. É uma doutrina de demônio. A doutrina legítima diz que se você crê no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, você vai morar no céu. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, tudo é possível que crer. Vou ler Deuteronômio aqui para encerrar. Deuteronômio 8. Vou ler a partir do 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra,
terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, terra de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras e azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda de que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores fartos, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Cuidado com a prosperidade, porque ela é a maior arma que te afasta dos caminhos e dos princípios do Senhor. Quando você é próspero, você tem que continuar temendo o Senhor. Quando você tem riquezas, você tem que entender que você só tem aquilo por causa do Senhor. Se não fora o Senhor, o que seria de mim? Se não fora o Senhor, eu estaria morto hoje. Se não fora o Senhor, me dá saúde para que eu administre isso. Se não fora o Senhor, o mundo me tragaria. Não é que você tendo a prosperidade, você será como ímpio. Não é que você tendo a sua prosperidade, você vai abandonar o Senhor Deus para se vestir impropriamente. Você vai deixar o Senhor Deus para falar impropriamente. Você vai deixar o Senhor Deus para que você tenha amizades impróprias. Você vai deixar o Senhor Deus por causa daquilo que você tem, se esquecendo que você só tem o que tem por causa dele. Meu querido, eu nunca quero obrigar você a fazer nada que não seja por entendimento. Mas presta atenção numa coisa. Nós podemos ganhar Campo Grande, nós podemos abalar Campo Grande, você pode se tornar um bilionário, não tem problema. O Senhor até quer isso. O que o Senhor não quer é que nada nessa vida. O apóstolo diz, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o porvir, nem a prosperidade, nem a pobreza, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Cuidado com o seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda coisa guardada, guarda o seu coração, porque daí mana as saídas da vida. Guarda o teu coração. Para que você está querendo as coisas? Você precisa realmente? Você precisa realmente, querido? Uma das coisas assim que mais me causava ira no meu relacionamento com a Giane, que graças a Deus isso acabou, era ela me dizer, mas a fulana, mas o marido da fulana dá isso aí para ela. Mas o marido da Beltrana não sei o que. Mas o... De vez em quando eu falava, vai casar com ele então. Pegue ele para você. Depois eu me arrependi, é lógico. Mas você sabe que a maior motivação de ter é porque os olhos veem o outro. Porque os olhos estão vendo o que está acontecendo. Você não sabe da casa de ninguém. Você não sabe o que acontece na minha casa. E eu sei muito pouco do que acontece na sua. Cada um tem a sua casa. Cada um tem o seu esposo e a sua esposa. Cada um tem que se ajeitar no seu relacionamento. Mas pense, por que você quer ter? Para que você quer ter?
Para que você quer ter? O que você vai fazer com o que você tem? O Senhor tem um propósito em nos prosperar. O Senhor tem um propósito em nos prosperar. E eu tenho que arrancar o seu coração da terra e levar o seu coração para o céu. Eu tenho que fazer você reagir. Eu tenho que fazer você... Você é capaz de perder a tua salvação por causa de coisas, querido? Você é capaz de perder a sua... O Senhor Jesus diz assim: se o teu olho te escandaliza, arranca ele, joga fora. É melhor entrar sem olho no reino dos céus do que... O que é que você vai fazer com tudo que Deus está te dando? Para que você quer tanto sapato, tanta calça, tanto tênis, tanta roupa, tanta gravata? Para que você quer tanto? Para quê? Qual que é a motivação de termos? Para que eu quero ser pastor de milhares? Para quê? Para quê? Para me levar milhares para o inferno, ostentando uma igreja? Eu preciso amar você ao ponto de não querer ver você no inferno. Eu preciso amar você ao ponto de dizer assim: essa conversa de que dá 10, que você vai receber não sei o quê, essa conversa de dinheiro, isso veio do inferno, isso nasceu no coração do diabo. Dizime, oferte, mas faça com entendimento. E pare também de pensar o que é que estão fazendo com o seu dinheiro. Pare de pensar nisso. Isso te leva para o inferno. É melhor você não dar um centavo se você pensa assim. Porque a tua parte é entender, compreender o princípio e fazer o que você tem que fazer. E problema é de quem fizer errado com aquilo que você deu. O problema é dele. Porque senão você não acredita em Deus. Você não acredita no Deus que julga todas as coisas e que vê todas as coisas. Dízimo é bíblico, pastor. É bíblico, é princípio. E eu peco quando eu não faço. Mas eu peco também quando eu faço com troca, igual. Oferta é de Deus, pastor, é de Deus. Eu peco quando eu não faço, mas eu peco também quando eu negocio. Assim como odiar é pecado, assim como adultério é pecado, assim como mentir é pecado, assim como enganar é pecado, assim como ser egoísta é pecado. Querido, chegou o momento de nós entrarmos na sociedade e influenciar a sociedade. Chegou o momento das suas amigas, querida, não admirar só o seu vestido, mas admirar o seu coração. Chegou o tempo, querido, do camarada não admirar só o seu carro, mas admirar o seu coração. Como você teme a Deus, como você é cheio de Deus, como você passa tempo com Deus. É tempo das pessoas não admirar só o estilo de roupa que você vende, que você tem. Essas coisas não é para serem admiradas, meu querido. Qualquer um pode se vestir muito bem, qualquer um pode ter coisas, qualquer um pode se exibir, qualquer um pode demonstrar o que tem, mas poucos conseguem ficar na presença de Deus, até ser mudado por Deus, até ser tocado por Deus, até ter Deus dentro dele. São poucos que conseguem amar ao ponto de exalar o bom perfume de Cristo. Quantos de nós
temos chorado por causa do problema de alguém. Quantos de nós, querida? Nós choramos por causa dos nossos problemas, mas chegou o momento de nós chorarmos por alguém. Chegou o momento de nós darmos o que nós temos. E eu termino dizendo isso. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, na saída do templo, na porta que se chamava Formosa, existia um paralítico ali. E esse paralítico estava desde pequeno, desde muitos anos, pedindo na saída daquele templo. Então eles se encontraram com Pedro e João. Essa é a igreja que precisa se levantar. E ele, estendendo a sua mão, disse: dá-me uma esmola. E Pedro e João disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Quem fala que Pedro era rico, quem fala que Pedro era não sei o que, é mentira, porque os apóstolos não mentem. Se ele disse que ele não tinha nem prata e nem ouro, ele não estava mentindo, ele não tinha mesmo. Mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome do Senhor Jesus. Levanta, toma o teu leito e anda. Essa é a igreja que nós precisamos ser, essa é a igreja que precisa ser levantada. Uma igreja que está olhando para o céu, querido. Eu tenho que olhar para o céu, eu preciso ver o céu, eu preciso incendiar aqueles pastores. Tem muito pastor, muitas pessoas que esperam algo de mim. Eles não estão querendo que eu diga: faça isso, faça aquilo, para que a sua igreja cresça. Eles não estão querendo que eu diga: olha, se você andar assim, se você andar assado. Não, eles estão esperando que eu diga o seguinte: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho princípios, eu tenho verdade, eu ando com o Senhor Jesus. O que eu falo eu vivo o que eu falo. Eu sou íntimo de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu amo a Jesus Cristo de todo o meu coração. Eu sou incapaz de trair o Senhor Jesus. Eu não exploro a igreja. Não é porque eu sou bom, não. Eu não exploro a igreja porque eu tenho o temor do Senhor no meu coração. Eu não erro. Não é porque eu sou bom, não. É porque eu amo a Jesus Cristo. E eu não quero errar. Eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero ir para o céu. E eu quero te ver no céu. Eu quero esperar pelo Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor Jesus volte hoje. Eu quero que Ele volte hoje. Eu espero por Ele hoje. Fique de pé e louve ao Senhor.